Quantas e quantas vezes eu já recebi no consultório paciente com essa queixa: doutor, meu relacionamento foi pro buraco. Doutor, meu relacionamento está indo pro buraco. E eu tenho certeza que milhares, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas, de relacionamentos, possam ter afundado por causas orgânicas. Orgânicas, sim. Um problema de saúde que não é tratado como sendo problema de saúde, que causa final do relacionamento. E eu estou falando especificamente de problemas sexuais, disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de testosterona. E aí cada qual tem as suas particularidades, cada qual tem as suas diferenças. Quando que uma coisa ataca, quando que a outra coisa ataca. E é um pouquinho disso que a gente vai tentar conversar hoje. Eu já passei por um problema desses. Então, há muitos anos atrás, eu comecei a perder o interesse. Comecei a perder o interesse na minha parceira. Comecei a perder o interesse em sexo. Comecei a perder o interesse em sair de casa. Comecei a perder o interesse de me distrair, me divertir. Eu estava passando por um momento de estresse crônico, intenso. Se fosse hoje, o termo da moda é o burnout. Burnout. Já viram quantas pessoas hoje têm burnout? Nada mais é do que um excesso extremo de estresse crônico. Eu trabalhava das 8 da manhã até 9h30, 10 horas da noite. Achava que estava fazendo um grande trabalho, trabalhando muitas e muitas horas para manter o nível da minha família. E isso me adoeceu profundamente. Eu estava muito obeso, estava absolutamente sedentário, tinha desenvolvido um quadro de dor semelhante à fibromialgia e comecei a sofrer com disfunção, com falta de interesse. E aí a primeira coisa que a gente pensa é: será que eu não gosto mais dela? Será que eu não a amo mais? Será que o problema é trocá-la? E isso foi crescendo e aumentando e acabou, sim, o final do relacionamento. Casamento, 2 filhos e logo depois um infarto. Vocês já viram vídeos meus aqui, live, eu falando sobre a disfunção erétil ser um sinal precoce de doença arterial coronariana. Eu tive disfunção erétil e logo depois um infarto agudo do miocárdio, aos 37 anos de idade. Mudei minha vida. Hoje estou aqui na melhor forma da minha vida aos 50 anos. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com o nosso corpo, certo? Daí eu recebo no consultório pacientes dizendo: eu gosto muito dela, ela é tudo na minha vida. Ela faz isso por mim, faz aquilo por mim. Se eu pedir para ela vir aqui onde eu estou agora a pé, ela vem. Mas eu perdi o tesão. Certo, mas você perdeu o tesão em quem? Somente nela? Ou você perdeu o tesão de forma generalizada? Sim, porque existe uma diferença muito grande. Eu não tenho mais tesão em ninguém. E eu estou passando por um processo onde eu tenho fadiga crônica, onde eu tenho perda da vontade de socializar, onde eu tenho desânimo, onde eu tenho um humor ruim. Eu sinto dificuldade de me divertir. Pode estar havendo um abuso de álcool, pode estar havendo um abuso de rede social, de videogame, de Netflix. Coisas que viciam, coisas que tampam o buraco existencial. E aí, muitas vezes, se decide procurar a solução lá fora. E é uma das piores coisas que você pode fazer. Se você for procurar a solução lá fora, esteja bem consciente de que é um paliativo. Durante um tempo vai melhorar. Mas se o problema for realmente você, ele vai ressurgir. Mesmo com aquela pessoa lá fora. Então, vamos dividir então as causas de final de relacionamento relacionadas a causas orgânicas. Primeiro, disfunção erétil. Disfunção erétil de causa vascular ou de causa neurogênica, que atinge os homens lá na 5ª década de vida para frente. Então, 5ª década de vida é depois dos 40, tá? 41 até 50 anos. Geralmente, são relacionamentos já longos, 20, 25 anos de casado. Muitas vezes, a mulher, nesse período, está passando pelo climatério, está passando pela menopausa,
E ela mesmo já está com menos libido, está com menos vontade de ter relação. Aí o homem começa a apresentar disfunção. E aí ele começa a deixar de procurá-la. E aí vira aquele negócio. Aqui era do mês, vira do bimestre, do trimestre. E às vezes eu pego paciente no consultório que faz 2 anos, 3 anos sem ter relação. E aí já viraram amigos que dormem juntos na mesma cama. Virou uma relação de amizade. Será que você com 50 anos, uma expectativa aí de viver mais 30 pela frente, quer simplesmente eliminar da sua vida a vida sexual? Você quer já aposentar da vida sexual aos 50? Acho que não. Mas é a realidade das mulheres antes da terapia de reposição hormonal. Depois da menopausa, poucas mulheres continuam tendo vida sexual ativa. É verdade. Então, fazer terapia de reposição hormonal do casal. O homem começa a usar testo, a mulher começa também. A mulher começou a fazer terapia de reposição, tem que levar o homem junto. Porque se houver um desequilíbrio muito grande no casal, vai dar problema. E aí a causa orgânica vai ser o motivo do fim do relacionamento. Claro que casamentos de 25, 30 anos, com patrimônio, com filhos, são mais difíceis de acabar. Mas também acaba, certo? Muitas vezes eu fiz a pergunta no rádio, na TV, qual seria a maior causa da mulher largar o homem? Disfunção erétil ou ejaculação precoce? Tempo. Lembra do Silvio, né? Mas, com certeza, a ejaculação precoce. Por quê? Porque geralmente a ejaculação precoce, ela pega mesmo no começo dos relacionamentos de jovens. 20, 25, 30 anos. Antigamente, existia uma cultura mais fechada. Muitas mulheres casavam virgens. Não sabiam a diferença de um sexo de boa qualidade e um sexo de má qualidade. Hoje em dia, as coisas são diferentes. Não estou dizendo que sim, que é bom, nem que não, que é ruim. Mas você começa o seu casamento, coisa parecida, e a mulher já não é mais inexperiente, ou não é tão inexperiente. E ela sabe a diferença de um sexo de boa qualidade e um sexo de má qualidade. E um cara que é ejaculador precoce dificilmente vai entregar um sexo de boa qualidade, certo? Nós conversamos na sexta sobre a questão da ansiedade, da performance, quem é que ganha. Se você tem ejaculação precoce, seria bom você ter visto a live de sexta, que eu falo, deixe a penetração pro final. Se você tem problema de ejaculação precoce, deixa lá pro final. Primeiro você faz tudo que você tem que fazer com essa mulher. Dê prazer para ela. Depois você tem a penetração, certo? Mas a ejaculação precoce é um grande motivo de final de relacionamento. E em lugares que são menores, o cara ainda sai mal falado. Ah, aquele lá é rapidinho. Ah, aquele lá é rapidinho. Ah, não, aquele lá demora. E começa a acontecer queimação de filme, né? Queimação de filme. E depois temos a questão da baixa testosterona. Baixa testosterona. Que está cada vez mais comum em pacientes de 30, 35 anos. Se por acaso você cair no consultório do psiquiatra, aí você está perdido. Porque os sinais e sintomas da baixa testosterona são muito parecidos com os da depressão leve. E aí, falta de ânimo, sono de má qualidade, dificuldade para concentrar no trabalho, perda de memória, baixa energia, uma certa resistência a sair de casa, não quer mais fazer as coisas que fazia antigamente, está sentindo mais triste que o normal, perdeu o interesse sexual, está com dificuldade de ereção, cai no psiquiatra, depressão. Começa a tomar remédio para depressão que piora mais ainda a falta da libido. Você não nasceu tomando antidepressivos, mas a sua mãe produziu um montão de hormônios. Aí você passou a fase da sua infância sem hormônio nenhum, pouquíssimo. Quando chega na adolescência, você tem uma explosão
de hormônios no seu corpo, tanto homem quanto mulher. Aí lá pelos 25, 30, as pressões da vida moderna, estresse, sedentarismo, falta de contato com a natureza, falta de exposição solar, fazem com que os nossos hormônios desabem. Aí você vem me dizer que é falta de antidepressivo? Que a sua tristeza, que a sua falta de ânimo, que a sua queda na vontade sexual é falta de antidepressivo? Quando que o seu corpo usou antidepressivo antes? Entendeu? É falta de hormônio. Até prova em contrário. É orgânico. E aí todos esses sinais e sintomas fecham com o diagnóstico lá do psiquiatra. É uma depressão, quadro depressivo, ansioso. O seu trabalho está causando um burnout em você. Já vi gente chamando de burnout, como se fosse francês, mas não é. É em inglês, burnout, queimar tudo. E aí, erroneamente, você sai mal diagnosticado e a sua situação só piora, certo? Está num relacionamento onde a pessoa é legal, que você já está bastante acostumado com os defeitos dela, que ela faz com que você se sinta bem, ela se esforça para isso. Mas por acaso você está com menos desejo do que o normal? Antes de acabar, antes de procurar um psiquiatra, vem até mim, vamos conversar. Procure um médico que tenha vivência na área sexual, um endocrinologista. Faça um check-up geral. Você pode se surpreender com os resultados. Mas doutor, eu não quero usar testosterona, eu não quero usar hormônio agora, eu ainda estou jovem, será que isso não vai prejudicar o meu futuro? Ótima pergunta. Sim, se você está jovem, nós não devemos usar testosterona, especialmente se você tem interesse em deixar herdeiros, certo? Mas nós temos outros meios de consertar esse problema de forma natural. De forma natural, nós vamos induzir o seu corpo a voltar à produção normal de testosterona. Não é perigoso? Nós vamos trabalhar com o seu corpo. Como que o seu corpo pode fazer mal para você mesmo? Não pode, certo? Então, gente, tem um caso que é muito ilustrativo. É um paciente já antigo, paciente de muitos anos atrás. Ele veio me procurar e ele tinha queixa de disfunção erétil. Quase 60 anos, um casamento de mais de 30. E ele falou, doutor, comecei a ter problema, minha esposa já estava com mais de 50. E aí eu achei uma mulher na rua. E aí quando a gente começou a ter relação, foi maravilhoso. Claro, maravilhoso. Foi tão bom que eu me apaixonei. Amor que fica é o que sobe a serra, né? Para bom entendedor, pingo é letra. E aí eu acabei o casamento de 30 anos por causa de um chá. Acontece. Tô falando. 5 necessidades básicas do ser humano. Quem tá com fome, come até a casca de árvore. Quem tá com sede, toma até a água da poça. Quem tá na rua, quer um lugar para chamar de seu. Conforto térmico, ninguém aguenta passar muito frio nem muito calor. E vida sexual. Quem tá com a vida sexual em falta, come qualquer coisa na rua. Aquele negócio do quem não dá assistência abre concorrência é certo. É certo. Quem tá com fome, come até a casca de árvore. Quem tá com sede, toma água da poça. Até o morador de rua, que é um lugar para chamar de seu. Conforto térmico, ninguém aguenta passar frio. E vida sexual plena. Quem tá com falta de chá, aceita até chá ruim. Entendeu? Você, mulher que tá me ouvindo, que tá me assistindo. Quem tá com falta de chá, aceita até chá ruim. Você, homem, que tá aí sem dar chá. Bora dar chá. Certo? Então, ele trocou um casamento de 30 anos por uma aventura. Iniciou o tratamento para disfunção erétil porque, claro, o problema estava dentro dele. Ele tinha disfunção erétil com a esposa, durante alguns meses conseguiu ter boas relações com a amante, mas depois o problema retorna, porque o problema está lá dentro. Ou é hormonal, ou é vascular, mas está lá dentro. E aí ele iniciou o tratamento para disfunção erétil e... Minha nossa, doutor, meu tesão voltou. Agora começou a ficar tudo melhor. Na terceira consulta, ele voltou com a esposa. Na terceira consulta, ele falou, doutor, o problema realmente era eu, não era minha esposa. O tesão voltou. Esses tempos atrás aí, um amigo
falou comigo. Disse, tô há 7 anos com a fulana. Ela é maravilhosa, ela é sensacional. Ela é parceira, ela me ajuda, ela soma na minha vida. Mas eu perdi o tesão. Calma, vamos fazer uns exames. Vem cá. Testosterona 300. O cara novo. Falei, não, vamos consertar esse negócio aí. Tô esperando o resultado ainda. Isso faz poucos dias. Mas eu falei pra ele, não se precipita. Não se precipita. Isso aí pode ser só por causa da tua testosterona baixa. Você leva uma vida bem ruinzinha, estressante, sem horário, cheia de compromissos e obrigações. Isso aí tá derrubando o seu libido. Então vamos consertar tua testosterona. Não toma nenhuma decisão precipitada, porque lá fora tá pior. Se você arrumou uma já que é bonita, que é companheira, que soma na sua vida, que te dá estabilidade no lar, troca não, cara. Troca não. Vai por mim. Uma bela capa, às vezes, esconde um péssimo livro, certo? Qual vai ser o nosso tema amanhã, gente? Vou pedir aqui. Tema de amanhã. Como fazer um chá bem feito? Será que dá pra fazer? O que vocês acham? Tem gente online aí. Vocês querem um vídeo sobre como fazer chá? Vocês lembram que eu falei que é importante a meditação antes da relação sexual, né? Meditação. Por que o cara olha o filme pornô onde tem meditação e não faz meditação em casa? Por quê? Agora temos que ensinar a fazer chá também. Chá para servir em casa. Então, gente, vamos botar esse tema para amanhã. Amanhã já será terça-feira, dia 7, é isso? 7 de janeiro. Tô falando, quando a gente piscar o olho já vai ser festas juninas. Não é nem carnaval, festa junina. Porque esse ano tá correndo, contra o relógio. Todo dia, 8 da manhã, aqui pelo androclinic.saúde. Eu, Dr. Cristiano Stivaletti.